Oração por prudência. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, você que ora aqui comigo diariamente, manhãs, noites, ou naquele momento em que você separar para ter o teu tempo a sós de intimidade com Deus, quero te cumprimentar com a paz de Cristo e te convidar a mais um período de oração. E hoje eu quero te animar através da oração sobre vigilância e ação com prudência. Eu estive pensando na parábola das 10 virgens e como ela continua sendo uma mensagem de Jesus para as nossas vidas sobre a expectativa da vinda de Cristo e sobre também o estado de preparo e vigilância que se exige da parte dos crentes, de cada um de nós. Esse texto é pertinente justamente nesse momento em que se está discutindo se essa crise mundial, a pandemia, já seria um prenúncio do final dos tempos, da grande tribulação e por aí vai. Várias teorias estão sendo levantadas, bem verdade que poucas com base bíblica. Fazendo uma análise, uma pesquisa ao redor de todas as pandemias, pestes, pragas que se abateram sobre a humanidade ao longo dos tempos, desde os tempos bíblicos, nós vemos que esse é um comportamento recorrente. Sempre que a vida humana, a vida da raça humana, aliás, é posta em risco por uma catástrofe, por um acontecimento global, o povo que conhece as Escrituras começa a elocubrar se aquilo já seriam sinais da vinda de Cristo. Pandemias que aconteceram há 200, 300, 100 anos atrás, já se tinha essa perspectiva, essa expectativa. As 5 virgens prudentes levaram lâmpadas e o azeite consigo. Já as insensatas tinham lâmpadas, mas não levaram azeite. E, portanto, não foram reconhecidas pelo Senhor. Isso traz para nós um grande alerta para que a nossa vigilância seja constante, tendo sempre o azeite, que é o Espírito Santo em nossas vidas. E o que de fato nos prepara para tempos como estes é a vigilância e a oração. De nada adianta termos as lâmpadas se não tivermos conosco o azeite, a exemplo das virgens loucas, tolas, como diz a Bíblia. Vamos orar por isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar a refletir também na passagem bíblica no Evangelho de Mateus, o capítulo 25 inteiro, na voz do pastor Cornélio Augusto. Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: "Aí vem o noivo! Saí-lhe ao encontro!" Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam." Mas as prudentes responderam, dizendo: "Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós." E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." E ele respondendo disse: "Em verdade vos digo que não vos conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste,
não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ó Deus, nós oramos nesse momento, Senhor, por prudência, Senhor. Oramos, Deus, para que nós sejamos semelhantes àquelas 10 virgens que tinham lâmpadas e azeite. Tinham as lâmpadas e o Teu Espírito Santo. E no meio da noite, quando o Senhor veio, quando o noivo da parábola veio buscar as virgens, aquelas que tinham seu azeite estavam ali prontas, esperando. Já as que precisaram no meio da noite buscar mais azeite, porque tinha acabado a sua provisão, não foram encontradas pelo noivo. Senhor, nos ajuda a estarmos em prontidão. Livra-nos, ó Deus, daquilo que não é prioridade, daquilo que dispersa a nossa atenção, daquilo que nos faz não manter os níveis, a provisão do Teu Espírito Santo em níveis, ó Deus, que nos faça atravessar o período que for necessário, a noite por mais prolongada que seja. Senhor, nos ajuda a estarmos prontos, vigilantes, que a gente não tosqueneje, não adormeça. E se naquilo que é a nossa contagem do tempo, entendemos que o Senhor está tardando, como aquelas virgens entenderam na parábola, que a gente não se canse e persevere. Senhor, que nós não paramos no meio da noite para ir comprar mais azeite, para ir buscar, para ir reabastecer, mas que a vigilância e a oração seja algo constante na minha vida, na vida desse homem, na vida dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse adolescente, desse grupo, dessa igreja que ora aqui comigo. Nos lugares onde vai chegar essa oração, Senhor. Nós queremos estar vigiando, porque nós não sabemos o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, como diz a Tua palavra. Senhor, nos ajude a estarmos preparados. Estamos aqui orando, buscando a Tua presença, para que isso seja uma realidade em nossa vida, para que as nossas lâmpadas, ó Deus, tenham consigo o azeite suficiente. Ó Deus, são tempos difíceis. Pode ser mesmo, Deus, que esses acontecimentos que estão aí já sejam sinais dos finais dos tempos. Faz transbordar o Teu óleo em nós, também para que a gente possa encher a lamparina de muitos que estão esfriando, que precisam sair no meio da vigília, da noite, para ir buscar mais azeite, que a gente tenha para dar, para compartilhar, que o nosso azeite transborde, Senhor, e enchendo lâmpadas, abastecendo lâmpadas daqueles que estão quase apagando na caminhada. É um tempo de grande luta, de grande aperto, de muita opressão. O Senhor sabe, o Senhor tem visto, tem misericórdia de nós, ó Deus. E aumenta a nossa fé, aumenta a nossa perseverança, a nossa vigilância. Queremos estar atentos. Senhor, perdoa a nossa imprudência. Perdoa, Senhor, às vezes a nossa negligência. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos prudentes, vigilantes, não negligentes, pessoas diligentes, ó Deus, sobretudo naquilo que é prioridade, na busca do Teu Espírito Santo, da intimidade com o Senhor, da leitura da Tua palavra, da busca do conhecimento da Tua verdade, no discernimento dos tempos. Dá-nos, Senhor, aquele mesmo Espírito que havia sobre os filhos de Sacar, que a Tua palavra diz que eram homens hábeis em discernir as ciências dos tempos, que possamos entender, discernir o que está acontecendo ao nosso redor, nas nações, no mundo, no clima, na política, Senhor, na saúde, nos sinais da natureza, para entender, Senhor, como temos que nos posicionar, para ficarmos vigilantes, para não perdermos tempo, para não passarmos do ponto, para não sermos pegos desapercebidos, de surpresa, no meio da vigília da noite, como aconteceu na parábola, Senhor, das 10 virgens. Queremos estar entre as sábias e não entre as tolas. Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos ser contados entre os prudentes e não entre os loucos. Queremos ter azeite suficiente, Senhor. Tem misericórdia, aviva a Tua obra em nosso meio, abençoa a vida de cada irmão que tem Te buscado aqui com perseverança, engaja outros irmãos e irmãs, Pai, para podermos orar, para ganharmos mais estatura diante de Ti, mais conhecimento, mais convívio, mais vivência com o Teu Espírito Santo. Não queremos, ó Deus, estar vazios.
Enche, Senhor, a nossa medida, faz ela transbordar. Eu quero abençoar o teu povo nesse momento, despertar neles essa disposição para serem prudentes, Senhor, para acontecer de se encontrando contigo, estarem prontos, Senhor. Tem compaixão de nós. Espírito Santo, ativa essa postura em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa rotina, naquilo que para nós tem valor, é prioridade. Deus, nós abençoamos o teu povo nessa direção. Nós animamos a tua igreja em todos os lugares, todos aqueles que oram conosco, para continuarem firmes em vigiar, em agir sempre com prudência. Obrigado por esse tempo de oração, Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. E eu quero também te chamar para uma outra ação, que é a tua reflexão, a tua meditação, como você tem agido em relação à prudência, à vigilância, a agir com prudência, a manter o azeite na sua lamparina. Eu gostaria que você refletisse, eu te encorajo a avaliar, a vasculhar o seu coração, os seus caminhos. Pergunte a si mesmo, reflita se você tem orado pela igreja e por cada irmão, para que nunca falte o óleo do Espírito Santo sobre a vida deles. Reflita se você tem sido assíduo na oração para que a igreja esteja vigilante, a igreja eu e você em todos os lugares, contra todos os enganos e mentiras de Satanás nesses dias tão difíceis para a fé cristã. Aplique essa meditação ao seu coração. Entenda bem o que você tem feito e mude de atitude. Eu te encorajo nessa direção. Quero ainda te sugerir mais passagens bíblicas sobre esse tema. Invista tempo de qualidade, siga conosco agora mais um pouco, ouvindo textos sobre o tema que oramos hoje. Fortaleça a sua compreensão nesse assunto, sempre e unicamente à luz das Sagradas Escrituras. Deus te abençoe, siga agora com mais textos sobre esse tema. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá.
Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele.